Acredito que todos nasceram nos anos 2000 pra cima, cresceram assistindo Cartoon Network. Nesse canal de desenhos nostálgicos, saíram vários desenhos que marcaram uma geração de crianças, e eu estou nela incluso. Seja a era dos desenhos clássicos da Hanna-Barbera, ou a outra que ficou conhecida como uma das eras principais, que é a Era de Ouro da Cartoon. E eu estou falando, meus amigos, da era de 2010 até 2018. Surgiu desenhos como Hora de Aventura, que tem um dos mundos mais bem feitos que eu já vi na minha vida, Incrível Mundo de Gumball, que pode até parecer simples, mas tem mensagens muito complexas para um simples desenho, e o desenho principal desse vídeo, que é apenas um show. Apenas um Show foi criado por J.G. Quintel, ou James Galland Quintel, que também dublou um dos personagens principais, o Mordecai. Isso no áudio original, obviamente, porque aqui no Brasil foi dublado pelo incrível Sérgio Sten. Não sei se é assim que se fala. A história acompanha dois amigos, um Gaiazu com problemas de relacionamento e um guaxinim cheio de controle emocional, que trabalham num parque relativamente normal, até você ver quem trabalha nesse parque. Uma máquina de chiclete ambulante que se estressa com tudo, Ai, Rigby! um cara verde acima do peso que tem uma força sobre-humana, que faz piadas de tudo com a sua mãe, Gente, eu conheço alguém que pode ajudar. Se disser que é a sua mãe, está demitido. Minha mãe! um gorila albino que eu não sei quantos anos tem e sabe exatamente o que fazer em qualquer situação, Eu já vi isso uma vez. Fica parado. coisas por aí, coisa normal. Mas o pior, ou melhor na sinceridade, é que tudo de maluco, bizarro e sem sentido acontece em cada episódio, principalmente nas primeiras temporadas. Apenas Show teve um total de 8 temporadas, tendo um final muito foda na minha opinião, que até me emociona de lembrar. Mas foi nas primeiras 3 temporadas que teve essa essência de loucura e bizarrice de cada episódio. Só para vocês terem uma ideia do quão caótico era apenas um show, eu vou falar a história do primeiro episódio, que é um dos meus favoritos, que seria o... Esse foi literalmente o primeiro episódio a ser exibido na TV. Por mais que o primeiro episódio de Apenas um Show, foi um curta que não foi pra TV, e sim usado pelo Quintel em um projeto da Cartoon chamado Cartoon System. Algo do gênero. O episódio começa com Mordecai e Rigby brincando com um boneco de luta livre, ao invés de fazer o trabalho deles, o que vai se repetir muito em todo o desenho. Em certo momento, por algum motivo, Mordecai arremessa Rigby em uma parede, fazendo-a quebrar. O engraçado é que depois de destruírem a parede por nenhum motivo, Mordecai comenta que os dois têm 23 anos de idade e que não deviam destruir paredes assim. Meu Deus do céu, esse desenho não existe. Como a casa não é deles, vão claramente ser demitidos por isso, e pela cara dos dois, óbvio que eles não vão ter dinheiro para pagar alguém para consertar. Então Mordecai tem a ideia de pedir um aumento para o chefe deles, Benson. Nós vamos até o Benson e convencemos ele a nos dar um aumento pra gente poder pagar alguém pra consertar. Você é um gênio, é claro, aumento! Antes de continuar, só quero dar um adendo aqui. Rigby, né, é um dos meus personagens favoritos do Rigby, só que nas primeiras temporadas, todos os problemas que acontecia em cada episódio, quase todos, não vou falar em todos, mas quase todos os problemas era por causa do Rigby, porque o Rigby era um personagem tão filho da puta que eu tinha raiva dele no começo. Eu sei que depois ele tem uma redenção depois das temporadas, meio que uma evolução, e eu gosto disso, por isso que ele é um dos meus personagens favoritos, mas nas primeiras temporadas ele era muito irritante, ele era um filho da puta, basicamente, um babaca, basicamente. E é por isso que queria dar esse adendo aqui, porque ele era um babaca, só isso. Bom, continuando, o Rigby deu a ideia de pedir o aumento para o Benson usando o handboarding, mas para quem não sabe o que é, handboarding é uma técnica de percussão corporal de origem afro-americana, conhecida como Juba Dance, que envolve bater ritmicamente os braços e pernas no peitos e bochechas para criar sons. E, cara, pelo jeito que o Rigby age, de como ele estava falando naquele momento, fez parecer que ele queria ameaçar o próprio chefe para poder dar um aumento para ele. É basicamente isso que ele queria fazer naquele momento.
Mas não se esqueçam do Reborn, porque ele vai ser muito importante mais pra frente. E como o Mordecai tem alguns neurônios ainda, ele recusa a ideia do gênio de Rigby. Depois disso, Rigby finalmente teve uma boa ideia e apresentou um teclado de piano que ele roubou de um mago mijando. Que, aliás, essa cena foi censurada quando passou na TV. Um teclado que simplesmente ao tocar uma melodia faz o que você imaginar acontecer. Basicamente um teclado que manipula a realidade. E o gênio que criou esse teclado deixou ele à mostra e deu as costas para ele, que até um idiota como Rigby foi capaz de roubar. Todo mundo desse desenho é doido da cabeça, não é possível. Eu sou mais ainda por gostar dele. Então o Mordecai nomeia o teclado de A Força, que para quem não sabe é o título do episódio, rapaziada. E para testarem o poder do teclado, eles persuadiram o Pirulito para dar um aumento para os idiotas. Como o Pirulito é um esquisitaço do caramba, até funcionou, mas ele dá pirulitos para os dois. Depois disso eles foram testar no chefe Benson para ver se ele dava um aumento para eles. Queremos aumento, otário! Por incrível que pareça, esse teatrinho deles funcionou e eles receberam um aumento. Então, se vocês quiserem um aumento de salário de vocês, vão até o chefe de vocês e chamem-o de otário. Isso é garantido que vai funcionar. Podem confiar. Percebendo que os dois poderiam fazer o que quiser com a força, o que vocês acham que eles fizeram? Eles provavelmente foram consertar o buraco na parede, não é verdade? Não, absolutamente não. Os dois bonitão foram curtir a vida com a força e deixaram um buraco lá na parede. Que sinceramente, se eu tivesse um teclado que manipulava a realidade, eu também faria a mesma coisa. Só que a festa deles acaba quando eles encontram o Saltitão, que é o cara que resolve todo o problema que tem no parque. Como Mordecai e Rigby não queriam que ele descobrisse sobre a força e nem sobre o buraco, que provavelmente o cara já sabia, os dois usam a força contra o Saltitão, e o que acontece é sacanagem. Tá na hora de sair do meio da rua! Saltitão, tá na hora de você ir lá para a lua! Você mandou o Saltitão pra lua? Não foi o que você disse? Não, rua! Eu falei sair da rua e não ir pra lua, seu tapado! Os caras simplesmente mandaram um maluco pra lua. Já começaram a perceber o quão esse desenho é doido. E eu amo isso. Bom, como eles não poderiam deixar o cara simplesmente lá na lua pra morrer, Mordecai e Rigby decidem ir pra lua junto com Benson e Pirulito, que já estão procurando o Saltitão. Porque como eu falei, esse cara é o faz tudo do parque. Vamos para a lua, vamos para a lua, oh, oh! Leva a gente para a lua! Muito engraçado. Depois de chegarem na Lua, de uma forma não muito convencional, eles perceberam que tem algumas coisas que não são da Lua e descobriram que o gênio com J do Rigby mandou essas coisas pra lá porque sim. E como eu disse antes, tudo de confusão que acontece nas primeiras temporadas é culpa do Rigby. O cara manda simplesmente um titã pra Lua, sendo que eles estariam lá minutos depois. E o Saltitão estava sendo perseguido por este monstro, que parece bastante aquele boneco no começo do episódio. E só para foder ainda mais a situação, Rigby e Benson foram salvar o Saltitão do Titã usando a força, enquanto Mordecai e Pirulito desviravam o carrinho. Só que o teclado descarrega no meio do bagulho. Entretanto, nesse momento, Rigby se lembra do Reborn e usa para distrair o monstro, fazendo o Saltitão se soltar e se juntar aos outros no carrinho. Eu disse que seria importante esse Reborn. Durante a perseguição, o Saltitão dá um jeito de carregar o teclado usando a energia do carrinho, e todos voltam para casa. De qualquer maneira, Benson descobre que foram eles que mandaram o cara para a Lua e todos quase morrem por conta disso. Então o Saltitão descobre o teclado. Literalmente desperdício, mas fazer o quê? Depois do Benson ter virado com os dois idiotas que fizeram devolver o dinheiro que ele tinha dado para eles por causa do teclado, o buraco continuava lá. O buraco continua aí. Você acha que o Benson notou? Agora não vai notar. Cara, você é um gênio! Eles deviam ter feito isso desde o começo. Aí ninguém quase morreria e o teclado ainda estaria inteiro. Mas seria fácil demais. Bom, rapaziada, acho que é isso. Só que eu queria ter comentado sobre esse desenho incrível. Queria dar uma bela introdução para quem não conhecia. Ele está completo na HBO. Apesar de estar com as censuras, ele estarem lá, ainda é muito bom de ver. Estava na Netflix as 3 primeiras temporadas da Apenas um Show, sem censura, porque eu já vi todas e é muito boa ver sem censura, mas infelizmente saiu por algum motivo.
Se vocês gostaram desse vídeo, posso trazer mais vídeos sobre apenas um show, que tem muita coisa legal para se comentar, e de outros desenhos clássicos da Cartoon, como Hora de Aventura, Incrível Mundo de Gumball, Steven Universe, entre outros. Bom, acho que é isso por hoje. Meu nome é Gus, e até a próxima.